Olá, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Aqui vai tudo bem. Eu sou a pastora Antônia e esse é o canal Palavra que Alimenta. E hoje nós vamos apresentar um pão caseiro maravilhoso. Uma receita simples, econômica, muito gostosa e melhor de tudo, que não dá muito trabalho para fazer. Uma coisa muito rápido. Então já se inscreve no nosso canal, dá seu like, compartilhe nosso vídeo e diz aí, comenta aí de onde você está vendo o nosso vídeo. Então vamos lá, que eu vou te falar quais são os nossos ingredientes agorinha. Então, pessoal, é uma receita muito simples e rápida. Nós temos aqui aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo. Se precisar de mais, eu vou avisar. Temos aqui uma xícara de água bem morninha, gente. É aquela água mesmo para mamadeira de bebê. Morninha. Põe o teu dedinho dentro, certo? E também, aí a gente já vai acrescentando aqui. Uma xícara de água morna. Vamos precisar também 15 gramas de fermento biológico para pão, tá, gente? Usa o fermento seco. Ou então, se você quiser usar o fresco, você vai ter que usar 30 gramas. Coloca aqui. Temos também aqui 5 colheres de óleo. 5 colheres de óleo. Se você quiser usar margarina, são 3 colheres de margarina. Temos aqui também 5 colheres de açúcar. Eu estou usando aqui o cristal, mas se você tiver o refinado aí, ainda é melhor. Mistura bem esses aqui. Depois a gente vai acrescentar o sal, né? Porque o sal, às vezes, ele dá um revertério ali, uma alteraçãozinha junto com o fermento. Então, vamos hidratar bem esse fermento com os primeiros ingredientes. E logo depois a gente coloca o sal. O sal é uma colherinha assim, pequenininha, ó. Então, vamos misturar aqui, hidratar o fermento, desfazer essas pelotinhas de fermento, que às vezes fica, mas elas se desfazem, não tenha medo. Você vê aqui que eu não estou usando ovo e nem leite. É uma receita que todo mundo pode comer. Quem tem alergia a ovo, quem tem intolerância à lactose, então é um pãozinho para a família inteira. Então vamos agora acrescentar aqui o nosso sal. Uma colherinha de sal. É um pão saboroso, fica uma massa muito macia. Não precisa sovar muito. A gente só vai aqui misturar os ingredientes. E aí, misturadinho todos os seus ingredientes aqui, você vem com a farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos. A nossa farinha de trigo, gente, usa uma farinha de trigo de boa qualidade. Uma farinha de trigo premium, que fica muito mais fácil de você trabalhar. Sua massa não tem como dar errado quando a gente usa uma farinha de trigo boa, né? Farinha de trigo, eu prefiro aquelas para fazer pão, para fazer pastel. Então, você encontra aí nos mercados, nos atacados aí, um preço muito bom, muito acessível. E aí, você tem certeza, vamos botar aqui a mão na massa, e aí você vai ter certeza que o seu produto final vai ser de qualidade. Porque eu acredito que aí que 90%, 85%, 90% da qualidade do seu pão é a farinha de trigo. Se você usa uma farinha de trigo boa, você vai ter um bom resultado, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a sovar devagar. Então, pessoal, nossa massa já descansou, já deu uma fermentada boa. Agora nós vamos trabalhar nela e depois vamos formar, né, fazer o formato dos nossos pães e colocar uma vez mais para crescer. Então, vamos lá. Trabalhar, essa massa ela é muito maleável. E essa massa ela não serve só para pão, ela serve para muitas outras coisas, para pizza, enroladinho de salsicha. Vai usando aí a sua criatividade, que você vai ter muitas coisas para fazer com essa massa. Uma massa coringa, né? Se você quiser acrescentar ovo, leite, pode ficar à vontade. Substituir a água pelo leite. Aqui eu tô fazendo uma massa universal, que todo mundo pode comer, né? Vamos dividir ela aqui em duas, porque vão render aqui pra gente 2 pães lindos.
grandes e bonitos. Então, vamos lá abrir a nossa massa pra gente fazer o molde dos nossos pães. Você vê que é uma massa muito maleável, uma massa gostosa de se mexer com ela. Muito fácil, fica linda a massa. Não precisa de muita sova, mas quanto mais a gente sova a massa, mais lisinha ela fica, né? É o famoso ponto de véu. Vamos lá? Se você quiser colocar algum recheio nela, pode colocar. As pessoas gostam muito de recheio de coco, recheio de goiabada. Pode colocar recheio salgado, se for da sua preferência também. Vai usando a sua criatividade. Se você for usar um recheio salgado, faz ela com menos açúcar. Mas se for só para fazer mesmo para o café da tarde, vou trazer para cá para vocês verem. Aqui, depois nós não vamos mais mexer. Então, aqui nós já vamos dar os nossos cortes, que eu acho que fica lindo. 1, 2, 3, 4 cortezinhos nela. E vamos colocar aqui na nossa forma, que já está bem untada com óleo. E vamos para o próximo, outra metade. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Fazer um desenhozinho nele. Eu acho também que fica lindo. Aqui é o mesmo procedimento, né? Então, enquanto eu abro, é o mesmo procedimento de abertura daquele. E eu vou mostrar o resultado final quando eu for fazer o desenho. Então, já enrolei uma boa parte aqui da massa, gente. E aqui não tem segredo. Você vai fazer algumas tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras. E você vai enrolar. A primeira tira você vai colocar aqui mais para o centro. Colocar aqui embaixo para segurar. Aí, depois você vem com a outra tira aqui também da lateral. Põe aqui para o outro lado. Põe aqui para baixo para enrolar. E assim você vai alternando as tiras. Olha, fica uma coisa muito bonita. E depois, na hora de servir, você não sabe a lindeza que isso aqui fica, gente. Quando tiver assadinho, as pessoas se surpreendem, perguntando como é que você faz isso. Mas é uma coisa, um passo a passo bem simples. Não é nada de outro mundo, nem difícil de fazer. Enrolou, colocou as tirinhas aqui para baixo, ó. Prende bem. Pronto. E leva para sua forma. Aqui, nós vamos deixar descansar, deixar crescer. E quando a gente for levar para o forno para assar, aí é que a gente pincela um ovo. Uma gema de ovo. Então, pessoal, nossos pães já cresceram. Agora, nós vamos pegar aqui a gema e vamos pincelar. Com cuidado, gente, para a massa não afundar. Então, por favor, sejam delicados. Delicadeza nesse processo aqui, ó. Se você quiser fazer esse processo aqui antes da massa crescer, também pode sim. Mas eu acho que o resultado final, com a gema fresquinha aqui por cima, fica melhor. Fica mais bonito. Então, vamos lá. Pincelar aqui ele todinho. Lindo. Ali o nosso forno, acabei de ligar o forno, deixar ele pré-aquecendo um pouquinho antes de levar pro forno. O meu forno eu sempre deixo a 180, 200 graus, vai aí do seu forno. Eu gosto de assar a 200 graus, gente. Sinceramente. Eu acho que o pão, ele dá aquela crescida também dentro do forno e fica muito mais vistoso. Mas se você quiser assar 180, eu asso a 200.
Olha que lindeza, gente. Parece uma almofadazinha. Gente, deixa seu like, compartilha aí e daqui a pouco eu volto com o resultado dos nossos pães assados. E prontinho, pessoal, nossos pães já assaram. Olha só como ficou o nosso pão. Olha o desenho. Gente, que coisa mais linda. Gente, vocês não sabem o cheiro que tá aqui. E é claro que a gente vai experimentar agora. Chegou a hora da gente experimentar essas gostosuras de pães aqui, gente. E já fala aí o que você achou dessa receita. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar com seus amigos. E vamos lá tirar um pedacinho do nosso pão. Mostrar para vocês como fica uma massa linda, úmida, muito, muito macia, gente. Derrete. Olha só. Olha isso. Olha a maciez desse pão. Olha isso, gente. Que coisa linda e maravilhosa. E é claro, né, que uma boa cafezeira que eu sou, claro que eu já passei aqui um cafezinho pra gente. Me acompanhe, gente, faz o seu café aí, faça essa maravilha de pão. Há quem goste de comer com manteiga, né, ou com outra coisa dentro, queijo, presunto, peito de peru, peito de frango, enfim. Eu gosto assim, quentinho com café. E vamos lá experimentar. Muito macio. Muito, muito gostoso. Façam aí. Divulguem. Façam para presentear alguém, um amigo, um parente, um vizinho, porque vale muito a pena, gente. E a palavra de Deus para a minha e para a tua vida hoje se encontra lá em João 6,51. O próprio Jesus dizendo assim para mim e para você: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós somos salvos, mas nós não somos salvos pelos nossos feitos, pelas nossas virtudes. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus que se derramou pelos nossos defeitos. Foi por causa disso que Jesus veio, por causa do meu e do teu pecado. Mas ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, terá a vida eterna. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou por você para te salvar dos teus pecados, para me salvar dos meus pecados, você viverá para sempre. Você é salvo por essa graça que é derramada sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que nos banha, que nos lava, que nos limpa de todo o pecado e de todo o mal. E hoje eu quero dizer aqui, hoje eu quero expressar aqui o meu desejo, em o nome do Senhor Jesus, a minha petição pela tua vida, que você viva e tenha paz, a paz que excede todo entendimento e que você consiga desfrutar dessa vida, comendo, se alimentando desse pão vivo que desceu do céu por causa da minha e por causa da tua vida. Creia nisso, receba este alimento, receba este maná eterno chamado Jesus Cristo de Nazaré, o meu e o teu Salvador.